A ex-presidente Dilma Rousseff sinalizou a integrantes do governo federal que tem interesse em assumir o novo Banco de Desenvolvimento conhecido como Banco dos BRICS. A apuração é de Daniel Rittner e Gustavo Uribe. Relatos feitos à CNN indicam que a petista tem falado sobre o assunto com aliados e especialistas sobre a China. A sede do banco fica no país asiático. Dilma também tem se dedicado à leitura de livros que têm história e desenvolvimento econômico da China como tema. A expectativa é que a ex-presidente acompanhe Lula em viagem à China no mês de março. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começou as tratativas com o atual presidente para que ele renuncie ao cargo. Marcos Troirro assumiu em maio de 2020 e tem mandato até 2025. Troirro foi secretário de Comércio Exterior do antigo Ministério da Economia e é rotulado como bolsonarista pelo atual governo. Procurada pela CNN, a assessoria de imprensa de Dilma disse que a possibilidade de ocupar a função é uma especulação. Muito bem, começa o debate por você, Raquel Landim. Dilma Rousseff está cotada, ela obviamente ainda rende memes, inclusive estava vendo outro dia uma imitação dela nas redes sociais, tem aquele vídeo em que ela não se lembra, o título do livro também me fez lembrar, e muitos ruídos internos dentro do PT sobre a participação dela. O Lula na campanha tentou se descolar do governo dela, em determinado momento ele reconheceu algum erro muito pontual, às vezes defende, aí tomou posse, chamou o impeachment de golpe de Estado. Existe uma certa dubiedade ali em relação a Dilma e agora ela quer esse cargo, mas o primeiro ponto ela é qualificada? Felipe, a Dilma, o governo Dilma é um calcanhar de Aquiles para o PT, porque ele rompe com a narrativa do Lula de que os 8 anos dele foram positivos. Ele sempre, quando se refere aos dados, pega só os 8 anos dele e esquece o governo da Dilma. Então, assim, mandar ela para a China não é um mau negócio, né? Como esse colocar é o meu ponto. dessa O PT forma. está querendo mandá-la para longe? Dá a sensação. Agora, o banco, se ela é qualificada para assumir o Banco dos BRICS, é um pouco delicado, porque é um cargo que exige uma qualificação técnica, claro, é um banco, mas ela foi presidente da República, então, assim, difícil cravar, não, ela não é qualificada. Agora, todo o processo está sendo feito de uma forma muito estranha, né? Porque o Marcos Troirro, ele é um profissional bastante qualificado, renomado na área de relações internacionais, era um dos quadros técnicos do ministro Paulo Guedes. Eu não consigo enxergá-lo como alguém bolsonarista, assim, não é um defensor da cloroquina, não é alguém que você pode rotulá-lo como um bolsonarista raiz, está muito longe disso. O Marcos é um profissional hiper qualificado que tem mandato até 2025, então... E já era muito antes de ter um cargo no governo, do qual saiu para assumir justamente esse mandato. Exato, assim, tem reclamações, é até a apuração do Daniel, de que faz tempo que ele não aparece lá em Xangai, já não estaria mais tão dedicado ao cargo, é um pouco isso que está circulando dentro do governo federal. Mas é um processo truncado, né? Você pede alguém para renunciar a um mandato, uma pessoa qualificada, rotulando ela de bolsonarista para encaixar um aliado que não se sabe se está adequado para aquilo, porque você quer despachá-lo para Xangai. Me parece um pouco que é essa a narrativa dessa história. Pena, a pergunta da nossa tarde, Dilma é o melhor nome para presidir o Banco dos BRICS? Felipe, eu não sei se é o melhor nome, mas eu quando vi a pauta do programa, eu liguei mais cedo para algumas fontes ligadas à ex-presidente Dilma e nenhuma delas me confirmou efetivamente esse convite, nenhuma delas me confirmou essa articulação, porque acho que convite nem pode haver enquanto o Troirro ainda for presidente. Mas eu queria levar em consideração duas coisas. Primeiro, concordando com a Raquel, é muito difícil dizer que alguém que já foi presidente da República, é claro que a gente pode criticar erros e acertos do governo de Dilma, mas a gente não pode dizer que alguém que já presidiu um país não pode ser presidente de um banco, presidente de uma instituição como o Banco dos BRICS. O segundo ponto é que talvez tenha faltado ao governo Bolsonaro uma certa diplomacia com a China, né, para usar um eufemismo. Houve momentos em que o próprio presidente da República chamou o vírus de vírus chinês, né, houve diversos problemas com a embaixada da China aqui, então havia esse ruído diplomático. Não sei se dá para encaixar o Troirro como
um bolsonarista, mas foi alguém indicado pelo Paulo Guedes e, portanto, pelo governo Bolsonaro. Então, talvez seja uma boa opção indicar alguém do novo governo que não tenha essa ligação antiga. Desse ponto de vista, pode ser que a indicação seja da Dilma, mas, repito, até agora não há nenhuma confirmação, nem dela, nem dos seus principais assessores. Joel, o que você destaca nessa história? Olha, muito brevemente, acho que o ideal seria a manutenção do Troirro e que realmente alguém qualificado para essa posição, trabalhava inclusive com o comércio exterior antes de ir para o Banco dos BRICS. Agora, a pergunta também, ele quer continuar no cargo, né? Parece que tem informação de que ele não estava ficando o tempo todo, que precisaria ficar lá na China, estava passando o tempo em outros lugares. Se ele quiser sair, aí levanta-se a questão, ok, quem que seria o mais indicado para substituí-lo? Minha primeira escolha talvez não fosse a Dilma, mas com uma ex-presidente, alguém que tem toda uma bagagem de relação com outros países, relação com chefes de Estado, de diplomacia, também dá para dizer de antemão que não seria indicada? Não dá. Hélio? Troirro tem mandato até 2025. Não foi ele que está ventilando, pensando em renunciar, nada disso. O governo pediu para ele renunciar, né? De novo, é uma pressão muito similar à pressão que está sendo feita no Banco Central, igualzinho ao que foi feito lá na CVM, na autonomia da CVM, na passagem do Fernando Henrique para o Lula, quando forçaram a demissão, né, do Cantidiano, que era o presidente da CVM. Ou seja, é de novo o presidente Lula falando, não preciso pedir licença para governar. Quem nomeou o Troirro não foi o Brasil. Isso foi uma articulação diplomática junto aos países, que são os acionistas do Banco dos BRICS, e eles, então, os países nomearam. Então, para tirar o Troirro, se ele não topar, né, falar, tá bom, vocês estão aí fazendo bullying, me fritando, eu peço as contas, ok. Mas se ele não topar isso, os outros países vão ter que concordar em demiti-lo. Então, o esforço tem que fazer até um esforço diplomático para tirar um brasileiro altamente qualificado que está lá. Veja que maluquice que esse governo está querendo fazer. Um cara altamente qualificado, ex-professor de Colômbia, especialista em comércio exterior, ex-secretário de comércio exterior, especialista em globalização, estão querendo tirar ele para colocar a Dilma. Foi citado aqui pelo Joel que o presidente Bolsonaro queria nomear um filho para um cargo no exterior e não sabia falar direito inglês. E aqui, então? Nem se fala. Nem a última Flor do Lácio ela tem controle. Inclusive, inventou um dialeto lá, o Dilmês. Tem um livro sobre isso, Felipe. Dilmês, muito curioso. Eu acho que é um livro lá, no início do governo dela, já sabia todas aquelas maluquices que ela falava. E aí é ela que vai ser, ocupar esse cargo técnico. Está tudo errado, pessoal. Raquel, dá para colocar esse caso dessa tentativa do PT de trocar o Marcos Troirro pela Dilma Rousseff dentro de uma desbolsonarização de todos os cargos, nesse momento de embate, como a gente apontou no primeiro bloco, do Lula com o Roberto Campos Neto no Banco Central, com algumas alegações semelhantes? Olha, Felipe, tem um processo bastante preocupante no governo, que sim, passa por enxergar essas pessoas remanescentes do governo Bolsonaro. No caso do Roberto Campos Neto e também no caso do Troirro é complicado porque eles têm mandato, os mandatos servem para isso, para preservar as instituições em meio a trocas de governo. E tem estofo, né? É bom a gente frisar porque a gente aponta os reacionários aloprados que estiveram no entorno do Jair Bolsonaro ao longo do governo, pessoas ali que pela complacência, pela bajulação muitas vezes, queriam cargos, etc. Agora são duas pessoas que têm um histórico, uma qualificação técnica. Mas eu acho que a gente precisa também separar as coisas. É natural quando um governo chega que ele troque as pessoas, troque cargos de confiança, troque linhas de pensamento, pessoas que ele quer colocar para vencer um projeto político. O que me preocupa no governo Lula é que a gente vê em várias circunstâncias repetindo um mecanismo que era feito no governo Jair Bolsonaro, que é uma patrulha ideológica,
Hoje, na Casa Civil, diversas pessoas são vetadas e isso aconteceu dentro da Polícia Federal, isso aconteceu no Ministério da Educação, se não me engano, ou da Saúde, agora já me perdi. Saúde, né? Da Saúde. Isso aconteceu nas diretorias da Petrobras, e aqui estou lembrando alguns casos de cabeça, que vai lá um filtro e diz, não, essa pessoa tem um familiar que já fez uma postagem a favor do Bolsonaro. Não, essa pessoa em algum momento da vida fez uma postagem a favor do Sérgio Moro. Hoje, com rede social, você consegue vasculhar muito, né, do perfil ideológico da pessoa. E aí você deixa para lá o que é a qualificação técnica, a contribuição daquela pessoa para o setor público. Isso é muito preocupante. Isso acontecia muito no governo Jair Bolsonaro. A gente teve diversos técnicos que eram ligados ao PT, e ligados à esquerda, e ligados com causas de esquerda, que ficaram escanteados, que não puderam colaborar por conta disso. Então, assim, perdeu o Brasil no governo Bolsonaro, perde o Brasil no governo Lula com esse tipo de política, se é que dá para chamar assim. O caso mais emblemático foi da pediatra, eu estava recapitulando o nome dela aqui, Ana Gorete Calume, né, uma das maiores referências em vacinação do país, que foi barrada pelo Palácio do Planalto para chefiar o recém-criado Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. E o governo Lula foi alvo de críticas, né, de especialistas na área que exaltam ela, e isso se deveu, esse impedimento, em razão de duas postagens ali, me parece, em que ela defendeu ali o avanço das investigações da Lava Jato e fez uma crítica ali ao então presidente do PT, Rui Falcão, mas algo lá de trás, mas que que não passou por esse filtro ideológico. Nós contra ele chegando num nível de funcionamento do Estado que realmente não tem cabimento. Você vê algum cabimento nisso, Felipe Pena? Não. Acho que, primeiro, o caso que você citou me parece um caso bem diferente do que a gente está vendo. Não estou dizendo que o Trujillo não tenha qualificação. Já mencionamos a qualificação dele aqui. Mas eu queria levantar um ponto que talvez a gente não esteja dando a devida atenção. No governo Bolsonaro, o BRICS foi abandonado. Não se falava em BRICS, né? Era um bloco que simplesmente foi abandonado. E talvez tenha até um certo problema de retomar esses laços diplomáticos em função da guerra da Ucrânia. Mas a relação com a China, essa sim, como eu já mencionei anteriormente, precisa ser azeitada. E talvez não tenha nenhum entrave diplomático, como foi mencionado aí anteriormente. E voltando ao assunto Dilma, que é o que está em pauta aqui, a Dilma teve erros no seu governo, que já foram apontados por vários aqui. Vou lembrar que teve acertos no começo do governo, ela tinha uma popularidade muito grande nos 3 primeiros anos de governo, mas quero lembrar também que a Dilma foi vítima de uma grande campanha de misoginia, principalmente sobre os aumentos dos combustíveis. A gente lembra que imagens de memes, imagens que eram colocadas nos tanques de gasolina dos carros, com posições eróticas da Dilma, uma misoginia incrível. E o mesmo nunca foi feito, por exemplo, quando a gasolina chegou a preços estratosféricos, a R$10 no governo Bolsonaro. Aliás, o Carlos Bolsonaro, outro dia, até publicou, acho que ontem, publicou equivocadamente uma matéria, uma manchete, dizendo que a gasolina chegava a R$10 e era R$10 lá no governo Bolsonaro. Então, quero lembrar um pouco dessas injustiças de que, de alguma maneira, também acometeram a ex-presidente Dilma Rousseff. Não estou dizendo que isso seja um qualificador para ela assumir um cargo, mas ter sido presidente da República, também e tendo a qualificação de quem foi presidente da República, um cargo como esse, que se não me engano, a Raquel pode me corrigir, tem um capital inicial de 50 bilhões esse banco, e acho que um capital de investimento de futuro de 100 bilhões no máximo, não me parece ser uma instituição tão grande, mas apenas estratégica, diplomaticamente estratégica. Acho que me parece um nome adequado, uma ex-presidente da República, para um cargo estratégico como esse. Esse banco é um banco que financia principalmente projetos de energia limpa nesses países. A Índia é o país que mais utiliza, essas informações foram até colhidas pelo Daniel Hittner. O Brasil usa muito pouco. Eu não vejo mais essa relevância nos BRICS. Acho que é um grupo ali, foi uma sigla tirada pelo aquele economista americano, mas que nunca fez sentido estratégico. Sinceramente, assim, eu acho até um
um órgão Download. meio irrelevante, que não... Downgrade. que não faria sentido nem se debruçar sobre ele, sabe? Minha percepção. O governo do PT talvez tenha, queira resgatar isso daí, mas, enfim, né? Xangai fica longe, daí manda a Dilma para lá. Bom, se é irrelevante, não tem problema a nomeação que for também, né? Mas precisa gastar dinheiro com isso? Precisa investir energia nisso? É uma pergunta. Assim, o BRICS, sem dúvida, ficou irrelevante no governo Bolsonaro. Eu não sei se o governo Lula vai requalificar de alguma forma, vai dar alguma prioridade para essa ligação dos BRICS. Mas, realmente, ao longo aí dos últimos anos, nunca mais ouvimos falar e com razão. Eles não alteraram muito a nossa vida, não. Não é só o governo Lula. A Rússia está interessada nisso, está em guerra com a Ucrânia. A Índia está interessada nisso, ela tem um embate ali com a China. Isso aí é algo... A Índia usa o dinheiro, pelo menos. Exato, fantasioso, não existe mais. Agora, muitas vezes tem a disputa do cargo também pela remuneração, né? Muitas vezes se perde isso no debate público, se quer colocar alguém lá, não estou dizendo que é o caso da Dilma, não sei se ela quer isso, se ela está fazendo algum tipo de articulação, mas muita gente dentro de um grupo político pensa na distribuição de cargos para pessoas interessadas. Xangai é uma cidade incrível. Conhecem? É super legal. A presidência de banco estatal não está rendendo R$80 mil por mês, Raquel? Está falando do BNDES? Pois é. É um salário considerável. Porque essas coisas muitas vezes não aparecem, a gente discute a política, etc., mas existe um interesse financeiro também. Maravilhoso. É uma cidade incrível. Eu não sei, será que é isso que move a Dilma? Não estou falando isso. De maneira geral. Não vejo ela com todas as críticas reais e que precisam ser feitas ao governo dela, e em nenhum momento deu mostras também de ser alguém pouco republicana. Assim, não vejo isso como sendo a motivação. De qualquer maneira, eu acho que se fosse realmente para ser relevante, Felipe, esse capital de 50 bilhões e o capital autorizado de 100 bilhões me parece irrelevante para o tamanho dos países que fazem parte do BRICS. Então, realmente, para ser algo relevante, teria que se aumentar esse capital e se voltar a investir nesse bloco que a Raquel diz que passa a ser irrelevante. O bloco precisa voltar a ser relevante para que o banco seja relevante, né?